Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu tenho uma sugestão ao grupo de parlamentares, de deputados federais e também ao grupo de senadores que está articulando essa reforma política que vai ser votada primeiramente na Câmara. Deveriam colocar logo no texto que fica reeleito os atuais parlamentares para sempre. Que fica reeleito os parlamentares para sempre. Porque seria mais sincero. Porque o que está sendo proposto é isso ou quase isso. É simplesmente perpetuar poder nos atuais parlamentares. A proposta de se criar um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar as campanhas do ano que vem, que, aliás, eu já anunciei nessa tribuna, que votarei contrário aqui no Senado Federal, essa proposta, ela simplesmente vai passar esse dinheiro para os presidentes dos partidos, eles podendo escolher para quem eles querem distribuir, vão priorizar os que estão aí e vai facilitar a reeleição dos atuais parlamentares. Vai aumentar a desigualdade do processo, que já é enorme. Então seria mais sincero propor que ficam reeleitos logo de uma vez os atuais parlamentares. Na dificuldade de se obter o voto da população, que hoje tem grandes críticas a muitos dos atuais ocupantes dos mandatos, querem criar um sistema para facilitar essa reeleição, aumentando a desigualdade do processo. Eu propus aqui nessa casa 9 PECs sobre reforma política na minha primeira semana como senador. Por que não são analisadas essas propostas de emenda à Constituição? Propus, por exemplo, a PEC 6 de 2015, que permite as candidaturas avulsas, sem filiação partidária. Se a pessoa quiser se filiar a um partido político, ótimo. Mas se ela quiser ser candidata sem a filiação de um partido, por que ela não pode ser? Cabe à população decidir em quem ela quer votar. Alguns falam, mas isso prejudica a governabilidade. Que governabilidade? Essa que está aí? Esse fisiologismo que a gente vive nesse país? Onde se troca votos no parlamento por cargos no executivo, como se isso fosse a coisa mais normal e natural do mundo? Onde entra governo, sai governo, e é assim que as coisas acontecem? Eu protocolei nessa casa o projeto de resolução 52 de 2015, que tipifica como quebra de decoro parlamentar o parlamentar que indica cargos no executivo. Alguns falam, mas isso é muito irreal, isso é fora do mundo real. Isso melhoraria a qualidade do poder legislativo que nós temos e também do poder executivo. Porque hoje o executivo dá cargos para os parlamentares indicarem, os parlamentares indicam e ficam devendo para o executivo. Ou seja, tem que votar com o executivo e não com as suas consciências. E o legislativo, ou seja, prejudica o legislativo, porque o legislativo acaba que vota muito mais pensando em agradar um governo ou desagradar esse governo, se não conseguiu o que gostaria, do que pensando no que é melhor para a população. E prejudica o executivo, que é obrigado a nomear muitas pessoas que não gostaria de nomear, muitos dos quais sem qualificação técnica para exercer aqueles cargos. Isso melhoraria
Ah, mas é impossível passar. Vou continuar defendendo o que eu acredito. Nós teríamos parlamentares totalmente independentes, que não iam pensar se iam beneficiar um governo, se ia ter cargo em governo, iam pensar apenas se aquilo é bom ou ruim para a população. Eu fui deputado distrital, federal e sou senador e nunca tive um cargo indicado em governo nenhum, nem local nem federal. Voto com a minha consciência, analisando o mérito de cada proposição, lendo cada proposição e vendo se aquilo é bom ou ruim para a população, que é quem eu represento aqui. E essa reforma política na Câmara, cada vez, agora, primeiro tentaram voto em lista, que eu também me posicionei contrário, que tira do eleitor o direito de ele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Como não conseguiram 100% das cadeiras por voto em lista, querem agora aprovar um sistema misto, onde 50% das cadeiras estão para o voto em lista. Deveriam criar logo essa proposta, que ficam reeleitos os atuais para sempre. É mais sincera. Eu propus o voto distrital, propus o voto facultativo, propus um sistema de revogabilidade de mandatos, onde se a pessoa não cumprisse aquilo que ela se comprometeu e registrou como compromisso de campanha, ela perderia o mandato. Propus a perda de mandato para quem se eleger parlamentar e for ocupar um cargo no Executivo, for assumir um ministério ou uma secretaria, porque está indo para um cargo diferente daquele que pediu uma procuração do eleitor para exercer. Dentre várias outras propostas, protocolei também o limite de uma única reeleição para o Legislativo, para que as pessoas não fiquem eternamente nos cargos, para oxigenar o sistema, para dar chance a outros. Isso acho que seria uma reforma política. Não vim com essas ideias de se criar um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar a campanha. Pior, vai ter uma desigualdade entre os partidos, porque os partidos grandes vão ter muito mais, e dentro dos partidos quem escolhe a direção, é o presidente. Vai favorecer os que estão aí. Por que não se caminhar para o voto distrital? Reduz o Estado em distritos, cada distrito escolhe um. Aproxima eleitor de eleito, facilita a fiscalização sobre o eleito, diminui o custo da campanha, porque diminui a área geográfica dessa campanha. Acho que nós precisamos fazer uma reforma política profunda. Profunda. Não um simples arremedo para perpetuar poder nos atuais parlamentares. Eu penso que as candidaturas avulsas sem filiação partidária seria um gesto. Se quer modificar o sistema eleitoral, permita que também a pessoa possa ser candidato sem a chancela de um partido político, para que ela chegue ali e ela represente as ideias dela. Se ela quiser depois se reunir em blocos com pessoas que pensam convergente, mas sem essa coisa de toma lá da cá, de cargo em governo. Um parlamentar, na hora de votar um projeto, ele tem que pensar apenas se aquilo beneficia ou prejudica a sociedade que ele representa. E não se vai ter cargo em governo, se não vai ter cargo em governo. Esse PRS, esse projeto de resolução 52 de 2015 que eu protocolei, e que proíbe a indicação de cargos no governo, nós teríamos um legislativo independente e nós teríamos um executivo livre também de pressões de parlamentares, podendo escolher aqueles mais qualificados, mais capacitados para exercer os cargos públicos, sem pensar se aquilo vai ter um voto no Congresso ou não. Teríamos um Congresso mais independente, um legislativo mais independente, e, por consequência, que representasse melhor a população brasileira. Gostaria de ver essas PECs sendo aprovadas e quero registrar aqui mais uma vez. Essa PEC que está tramitando na Câmara, meu voto será contrário aqui no plenário desse Senado. Pode ser minoria, mas eu vou estar representando com dignidade
mas eu vou estar representando com dignidade quem votou em mim para estar aqui. Meu voto será contrário a essa proposta, com esse fundo irresponsável, inadmissível, antipatriótico, de 3,6 bilhões para campanhas eleitorais. Num momento onde o país precisa de recursos na saúde, em educação, criar um fundo e com essa soma de recursos de 3,6 bilhões para isso é algo, na minha concepção, absolutamente inaceitável. E meu voto aqui será contrário a essa proposta. Muito obrigado.